Estamos eu e o Dr. Emiliano aqui hoje para fazer esse bate-papo com vocês, que a gente humildemente deu o nome Diálogo sobre o Exame de Ordem, tá? Não temos pretensão nenhuma de esgotar qualquer assunto, até porque sexta-noite ficar aqui em assunto denso, né? Eu vou arranjar mais inimigos do que amigos. E sabendo que a amizade sempre triunfará entre nós, eu gostaria de primeiramente me apresentar. Meu nome é Douglas Flores, eu sou advogado em Brasília, sou formado há 7 anos, tenho orgulho da profissão que exerço, amo muito o que faço, e a gente não veio aqui para dizer para qualquer um de vocês o que vocês devem fazer da vida. A gente só veio aqui conversar sobre exame de ordem, tá? E se ao final essa for a sua escolha, a gente vai ficar muito feliz com isso, tá? Meu nome é Douglas Flores, como eu já tinha adiantado a vocês, certo? Eu sou especialista em Direito Público. Perante a OAB, eu sou membro da Comissão de Honorários, certo? Eu mexo com o nosso dinheiro, ou pelo menos as reclamações quanto a ele. Eu também sou membro da Comissão de Direito Eleitoral, dessa mesma seccional. Com relação ao Tribunal de Ética e Disciplina, eu sou advogado instrutor, e lá a gente aprende tudo que não deve ser feito, e eu vou contar um pouco para vocês aqui. Tá? Eu sei que sexta-noite a gente não pode ficar falando muito baixo, a luz já está um pouquinho mais fraca aí atrás, tal. Então vou tentar não fazer vocês dormirem, tá? Até porque o pagode lá embaixo nos espera e daqui a pouquinho a gente já desce, tá bom? Além disso, gente, eu atualmente estou conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas, eu sou professor de Estatuto da Ordem e Código de Ética e Disciplina e atuo nas áreas de Direito Eleitoral. Tem algum candidato aqui? Não, né? Direito penal, tem alguém que está precisando? Eu vi levantando a mão, viu? E direito trabalhista, certo? Apenas essa é a minha pequena apresentação. Não tenho pretensão de ser mais ou menos que ninguém, apenas para dizer o porquê estou eu aqui falando hoje, ok? Mas estou aqui, estou aqui por conta desta parte aqui, ó. Estatuto da Ordem e Código de Ética e Disciplina. A gente veio aqui para conversar muito sobre isso também, certo? Conversar sobre o que é que você tem que fazer, certo? Até atingir o seu objetivo. Primeira parte da nossa conversa vai ser comigo, eu vou abordar a primeira fase da OAB, seus desafios, e depois o Dr. Emiliano vai complementar falando toda a parte do Empreender na Advocacia, que é um projeto muito bom que ele vem desenvolvendo aqui, vem nos brindar hoje com isso. E, além disso, ele vai tratar da segunda fase da OAB. Temos certeza de que, pelo menos, o nosso intuito aqui é fazer com que vocês saiam melhores do que entraram. Melhores de espírito, melhores de alma, melhores de vocação. A gente vai falar um pouco de vocação aqui hoje também, certo? Mas aí, de novo, voltando ao ponto inicial, ninguém aqui é dono da verdade, a gente não quer influenciar nas decisões de vocês, apenas apontar alguns caminhos que existem, que muitas vezes, por conta da ansiedade do dia a dia, não conseguimos enxergar, certo? Para começar aqui, vamos nos conhecer um pouquinho. Não, eu não vou pedir para cada um se apresentar, que isso seria contrário à regra, né? Mas vamos fazer o seguinte, quem aqui nunca fez o exame de ordem? Levanta a mão, por gentileza. É bom que é pouca gente, né? Quem aqui já fez? Quem aqui está na repescagem? Boa, é isso aí, tem que fazer até passar mesmo. Pessoal, repescagem segunda fase. Quem aqui, agora voltando, tá? Quem aqui é do 10º semestre? Quem aqui é do 9º semestre? Tá, vocês, de antemão, né, já poderiam fazer o exame da ordem. 8º semestre? 7º semestre? Quem errou a sala? Gente, parabéns para vocês, sexta-noite. Não é fácil, certo? Vocês enfrentaram uma semana longa. Eu vejo que tem muita gente assim emburrada. Gente, eu quero só minhas horas, eu quero ir embora, tal. Mas calma, a gente vai tentar fazer isso daqui da maneira mais indolor possível, tá? Vai dar certo, né? Vai dar certo. A gente tem certeza disso. Pessoal, passadas as apresentações, é uma honra estar aqui com vocês nessa sexta-noite. Se há justiça divina no mundo, podem ter certeza, viu? Este dia, esta noite de trabalho vos será recompensada.
Amém, né? Eu gosto é assim. Vamos lá. Pessoal, vamos falar aqui sobre 4 longos temas. Acredito que até as 2 da manhã consigamos ir embora. Eu ouvi amém. Mentira, rapidão, gente. Primeiro, a importância do exame de ordem. Só fazer uma pergunta aqui. Quem é contra o exame de ordem? Obrigado. Depois a gente vai conversar sobre a prova, tá? Por exemplo, sabe o que mais elimina candidato que estudou muito? Sabe o quê? Aí muita gente, ansiedade, preguiça, quais mais, né? Ansiedade, preguiça, falta de controle. Não, sabe o que é? As pessoas não sabem onde há prova. Eu estava contando agora mais cedo um caso que é o seguinte: quem é professor de cursinho, principalmente, vivencia muito o dia do exame de ordem. No dia do exame de ordem, a gente enfrenta um grande número de pessoas que chegam, por exemplo, trajados quase como socialmente, preparados, agarrados em seus vademecums, chegando no sigma da 912 Norte. Onde é a prova dele? Sigma 912 Sul. Faltando 5 minutos para a prova. Vai adiantar ter feito todo o estudo e esforço que ele fez? A gente vai falar um pouco sobre isso também, certo? A gente vai conversar sobre desafios da aprovação, para a aprovação, certo? Tem o caso do estudei muito, o caso do estudei pouco, o caso do estudei errado, o caso do não estudei, certo? Todos esses casos que a gente identifica, que a gente vê e sofre junto com o aluno, eu vou trazer para vocês, para que a gente tente não vivê-los, certo? Vamos ficando à vontade. A presença de vocês aqui é um sinal de grande prestígio para a gente, tá? Mesmo que a gente saiba que muitos de vocês estejam aqui apenas atrás das horas, mas isso não tira o valor da presença, tá? E, por final, vamos falar um pouco de estratégias. A parte de estratégia é a menor da nossa conversa, tá? E no final vai fazer um pouco de sentido porque ela é a menor. Pessoal, importância do exame de ordem. Eu perguntei mais cedo, e corri um risco muito grande, de querer saber quem é contra o exame de ordem. Não faço aqui para incitar nenhum debate, até porque não é a dinâmica. Mas a gente precisa entender o porquê da existência do exame de ordem. O porquê é necessário em um dito Estado democrático de direito. Eu vou ficar de pé porque eu estou vendo gente dormindo. Por que no Estado democrático de direito você necessita do advogado? Por que o advogado é essencial à justiça? E por que esse advogado não pode simplesmente advir dos bancos da faculdade de direito? Certo? Primeiro dos aspectos é o social. Pensem o seguinte: a ninguém é dado o direito de tirar-lhe a liberdade ou os bens sem o devido processo legal, certo? Ninguém pode perder sua liberdade ou seus bens sem o devido processo legal, correto? 10º semestre, correto? 9º, perfeito? Então vamos entender o seguinte: sem o devido processo legal, como se monta o processo legal? Existe o processo legal legislativo, existe o processo legal judiciário, mas o que a gente quer chegar aqui na ponta é dizer o seguinte: sem advogado, existe o devido processo legal? Aí vem a questão do jus postulandi, né? Ah, mas e o jus postulandi, o devido processo legal? A gente não vai falar do advogado agora, a gente vai falar da falta do advogado. Jus postulandi, ele é um problema? De maneira alguma. Mas onde ele ocorre? Juizado especial cível, vara trabalhista, certo? O que mais? Do habeas corpus, que não precisa ser advogado para poder impetrar, certo? Mas a questão do habeas corpus é o seguinte, só para fazer esse parêntese: você pode impetrar em nome de outrem sem ser advogado. Jus postulandi não. Jus postulandi é só a pessoa promovendo o próprio direito, ok? Feita a diferenciação, onde é que, o que vigora? Quais são os processos que tramitam perante juizado especial cível e vara trabalhista? São processos de pessoas eminentemente hipossuficientes. Contra quem essas pessoas litigam? Grandes corporações? Seus ex-empregadores? Relação de
dominação e dominado. O consumidor, ele tem que se submeter àquilo. Por quê? Porque teve um direito dele rasgado. O trabalhador, quando não recebe suas verbas, também. E quando ele vai à audiência sem advogado, por exemplo, o acordo dele, em média, baixa de R$7.000 para R$700. É uma diferença grande? É uma diferença vultuosa? É. E aí a gente entende o seguinte: quando você tem um advogado do outro lado da linha, você não fala tanta besteira. Quando você tem um advogado do outro lado da linha, você sabe que ele vai conhecer o seu erro. E essa defesa do Estado Democrático de Direito e de cada um no seu direito, ela necessita de bons profissionais. O aspecto social é o seguinte: quando o cidadão litiga contra o aparato estatal, por exemplo, a gente vai lidar com juízes. Os juízes, quando atingem o seu êxito, ou seja, quando logram a aprovação no concurso, até lá estudaram pouco ou muito? Muito. Promotores de justiça, pouco ou muito? Delegados de polícia, muito. Advogados do Estado. E por que o advogado do cidadão deveria ser diferente? Faz sentido? Por que você quer enfraquecer quem defende o hipossuficiente? Sendo que você tem que fazer num Estado democrático de direito que a regra valha a todos, que a regra seja acessível a todos, que necessariamente quem está operando a regra tenha conhecimento técnico dela. Daí é que se exige, em primeiro passo, a necessidade de exame de ordem. Quando o exame de ordem foi criado, em 1994, ele simplesmente, com base no artigo 5º, parágrafo 8º, inciso ou parágrafo? Agora eu vou falhar com vocês, tá? 8º da Constituição, lá está dizendo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, resguardadas as devidas ressalvas da lei. Não é verdade? Lá está dizendo, você pode desenvolver qualquer ofício, desde que atendidos os requisitos legais. E o requisito legal, inclusive reconhecido unanimemente como constitucional pelo Supremo, é justamente a existência do exame de ordem. Tá? Necessariamente, quando a gente vai analisar a questão fria, a faculdade de Direito ela não habilita a advocacia. E isso é sabido e consabido desde o momento do edital do seu vestibular. Porque a faculdade de Direito ela habilita um bacharel em Direito. E o bacharel em Direito ele tem abertas na sua frente várias portas. Ele pode se tornar magistrado, ele pode se tornar membro do Ministério Público, ele pode se tornar delegado. Sabe aquele cara do... O Marquinhos tem vida mais barata, mas não presta não. Sabe quem é aquele cara? Sabe? Tem alguém vivo aí? Sabe? Ele é um rapaz não, né? Hoje não mais. Mas ele é um senhor que, quando em sua juventude, fez a faculdade de Direito e teve uma daquelas portas abertas. Qual é a porta que ele acessou? Do tabelionato. Ele é dono de cartório. Aí fica fácil falar que tem vida mais barata. Mas não presta, não. Não é verdade? Ou seja, por que a advocacia ela deveria ser colocada num patamar aquém? A única que não teria uma prova de ingresso. Baseado nesse respeito, é necessário que exista o exame da ordem. Outra coisa, o candidato, em outros países existe o exame de ordem, certo? Existem exigências mais rigorosas do que as presentes aqui no Brasil, certo? E, inclusive, limitação de tentativas. Você pode tentar passar no exame até terceira vez. Fora isso, você não está qualificado. No Brasil, não. No Brasil, você pode tentar quantas vezes bem entender, certo? E ainda tem a questão da repescagem, do reaproveitamento, porque você, passando na primeira fase, não logrando êxito na segunda, você ainda tem direito a uma tentativa, certo? Isso é importante saber? Para quem nunca fez, talvez, né? Gente, outra coisa, último ponto
da importância do exame? Talvez seria o contrassenso. Hoje nós somos, não quero desanimar ninguém, certo? Mas somos 850 mil portadores de OAB no Brasil. É gente pra caramba, não é? Imaginem vocês que a cada ano ingressam mais 70 mil após a aprovação no exame de ordem, ok? Se a gente simplesmente tirar a exigência do exame de ordem, nós pulamos de 850 mil para 2 milhões de habilitados, da noite para o dia, certo? Por que então a OAB não pede que se libere a exigência do exame? Por que a OAB não pega, ao invés de receber 850 mil anuidades, em média, cobradas a R$800, por que ela não pega e faz 2 milhões de anuidades a R$800? Não seria mais interessante para ela? O estatuto da OAB determina que o seu intuito, o seu foco, seja sempre a sociedade. Daí não poder advir o interesse econômico da categoria. Porque imaginem os senhores e as senhoras quão forte seria o órgão com essa arrecadação bilionária. Não é interesse da OAB que isso aconteça. O interesse da OAB é que os seus profissionais, os seus inscritos, tenham gabarito e cabedal suficiente para atender a sociedade. Ok? Sexta-noite vamos mudar a toada, porque senão mais gente vai dormir. Gente, primeira fase. Muita gente aqui levantou a mão a hora que eu perguntei. Quem nunca fez o exame? Eu queria só que vocês levantassem o braço novamente, por gentileza. Percebam, quem nunca fez o exame aqui é a grande maioria. Quem nunca enfrentou a prova da OAB é a grande maioria. E como é que é a prova da OAB? A prova da OAB, primeira coisa, tá, gente? Ela não se pauta por número de vagas, ok? Você não compete contra um adversário, você não compete contra um colega, você compete contra si mesmo, certo? E ela tem parâmetros muito balizados de como é que você faz para ser aprovado nela. Primeira coisa, inscrição. Só é óbvio depois que a gente fala, né? As pessoas têm que estar inscritas na OAB. Muita gente simplesmente esquece de fazer inscrição. E aí a gente vai evoluindo. A gente conhece pessoas que fazem inscrição e simplesmente esquecem de fazer a prova. A gente conhece pessoas que fazem inscrição, que estudam e erram o dia, que erram o local da prova. Nós conhecemos pessoas que vão sendo sabotadas por si mesmas e não logram êxito na prova da ordem. E isso vai somando ansiedade, isso vai somando sensação de fracasso. Pessoal que ainda não fez o exame da OAB, talvez esteja bem menos desinteressado do que o pessoal que já sofreu com o exame da OAB. Porque o exame da OAB ele é muito cruel. Ele tem 80 questões, no nosso tempo, né, Emiliano? Eram 100 questões, não é verdade? Podemos dizer que naquela época tinha um aspecto facilitador, porque a gente podia fazer a consulta, né? Podíamos. Mas hoje, se você se dedicar aí, se você souber fazer o VADMECUM, estudar bem aquele índice remissivo, você vai longe. Vai longe. E aí, pensa o seguinte, são 80 questões. Qual é o número de questões necessário para aprovação na primeira fase? Nota da prova objetiva. Qual é o mínimo que você tem que tirar para lograr acesso à segunda fase? 40. Qual é a nota mais tirada no exame da OAB? Sério? A nota mais tirada no exame da OAB é 39. Arrepia a espinha, né, na hora. 39, 38. Eu encontrei uma aluna, será que ela está aqui? Não faria essa besteira de novo. Encontrei uma aluna e ela me falou o seguinte, ela, professor, a sua aula de Estatuto da Ordem foi o que me deu base para eu fazer o exame da OAB. Eu disse, que legal saber que você conseguiu passar com base na nossa aula, tal. Ela, não passei não.
Aí eu te ensinei coisa errada. Ela, não. Aí eu parei, eu disse, mas o que foi? As questões que eu acertei foram aquelas que você passou na aula. Eu passei na matéria com base naquilo que você passou na aula. Só que nas outras matérias, eu não sabia nada mesmo, certo? Eu marquei lá processo civil, que eu sabia alguma coisa, constitucional, que eu sabia alguma coisa, e fechei em 34. Perfeito. Eu fui para casa refletindo isso, de ontem para hoje. Acho que eu nem comentei contigo. A gente vai chegar numa parte aqui sobre mapa, sobre estratégia, certo? Marcar território. Vocês têm que entender no que vocês são bons, no que vocês precisam melhorar, no que você vai ganhar, no que você tem que entender que vai perder, não adianta lutar, entendeu? Se entrega que dói menos, sofre menos, sabe? Aquele negócio, direito ambiental, eu não sei nada. Perfeito, ok, somos dois, eu também não sei, vou ficar me matando aqui ao invés de estudar algo que eu sei? Acho que não, né? Perco tempo, vamos falar de coisa para frente. Pessoal, quantas matérias tem o exame da ordem, vocês sabem? Hoje em dia virou uma miscelânea. Antigamente a gente sabia o número de matérias e o número de questões que caía por matéria. Hoje em dia, eles pegam e dizem o seguinte, olha, vai cair todas as matérias do currículo básico de direito, mais Estatuto da Criança e Adolescente, Direitos Humanos, Filosofia do Direito, Código de Ética e Disciplina, Estatuto da Ordem, Regulamento Geral. Aí separa, tal, enfim, tem 900 matérias. Eles vão dividir em 80 questões, certo? Gente, não assusta. Não se assuste, tá? Não se esqueça, você não precisa tirar 80 pontos. Você precisa tirar? Então, é o primeiro passo, é vencer, identificar qual é a barreira a ser transposta, certo? Você não precisa tirar 80 porque o colega vai pegar sua vaga, tá? Muita gente, meu Deus, eu estou desesperado porque eu não consegui passar a matéria toda da ordem. Eu disse, para que você quer isso, né? Ninguém consegue. Até porque se você precisar passar toda a matéria da ordem antes do exame, você não fez uma grande faculdade assim, né? Não é verdade? Estudar na véspera para o exame não dá, né, galera? Mas aí a gente vai entender como é que a gente vai passar pouco a pouco. Como é o seu nome? Lilian. Que semestre você está? 9º semestre. Lilian, qual é a sua matéria favorita? Durante a faculdade toda, assim. Penal. Morte, sangue, legal. Processo penal é bom? É entendível, né? Tributário, que tem um quê de punição, você consegue visualizar? Consegue visualizar, né? Tá, beleza. Por que eu vou explicar isso? A gente vai entender 3 estágios de matéria, tá? São minhas matérias, matérias próximas e matérias distantes. Quem gosta de comercial? Direito comercial. É pouca gente que levanta a mão mesmo. Direito comercial, alguém levanta? Aqui, tá, 3. Matéria distante para mim. Entendeu? Penal, você gosta de penal? Não gosta de penal. Você entendeu o que é uma afinidade? Você gosta de comercial? Comercial é uma... É uma droga. É horrível. Eu não entendo. O negócio é regido por um código de 1800 e pouco, não é? É impressionante, cara. Tá lá falando que você pode amarrar a carroça na porta da estação de trem e tal. Então, é assim. Eu não entendo. Aquilo não faz sentido para mim. Penal faz. Penal faz. Como é que é seu nome, meu amigo? Isso, por favor. Bruno. Bruno gosta de... Qual é a tua matéria favorita? Não tem matéria favorita. Beleza, é isso mesmo. A gente tem que saber onde a gente joga, certo? Mas tem algumas que tu tem mais afinidade. Por exemplo, direito público ou privado. O que você prefere? Mais privado, entendeu? Uma relação mais reta, né? Entendi. Qual é a grande questão? Você identifica qual é a sua paixão, certo? A doutora aqui, qual é a sua grande paixão? Direito de família. Como é seu nome? Marcela. A doutora Marcela está vindo aqui também nos prestigiar. Eu queria dizer o seguinte, direito de família. Você entende de direito de família? Mais próximo do direito civil, não é? Que é próximo do direito comercial. E se baterem na mulher, qual é a lei? Chama o advogado, né, pô? Isso é crime, não é? É complicado, gente. Mas é totalmente natural. Todo mundo tem... Não?
Todo mundo tem preferências, todo mundo tem predileções, e nós não seríamos diferentes. Somos humanos, certo? Passou o sono? Não, né? Todos nós somos humanos, temos preferências, temos predileções, e o importante é você saber no que o direito te atrai. Tem gente que vai para a faculdade de direito e é como passar um ralador na testa o tempo todo. Não é verdade? Pô, estou fazendo porque é uma faculdade que abre porta para concurso. Não é verdade? Eu não entendo por que o impeachment pode acontecer dessa forma, mas eu sei que a regra está lá no sei lá qual é o artigo 52, tá, alguma coisa assim. E isso faz diferença para mim como? Isso não move a minha vida. Eu estou perguntando para vocês qual é a sua paixão, o que te move, certo? Na faculdade de Direito. Por exemplo, outra pergunta que a gente tem que fazer: qual é a sua pretensão? Quem quer ser advogado? Ok. Quem quer ser juiz? Gente, está diminuindo o número de pessoas querendo magistratura. Eu estou impressionado com esse trem. Será que está assustando? Ou é a falta de... Advogar é muito melhor, recomendo. segue esse caminho que vai dar certo. Boa. E aí, gente? Claro, vamos lá. Quem quer ser promotor? Está diminuindo também, graças. Mentira, que eu fiz muito júri e tal, entendeu? A gente tem uns entreveros com promotor e a gente fica meio magoado de vez em quando. Pessoal, delegado de polícia. Ei, que agora eu vi quem quer bater em bandido. Parabéns, viu? Parabéns, grande coragem. Peraí, rapidinho. Quem quer ser delegado de polícia? 1, 2... eu achei que era... Parceiro, valeu, salvou a raça aí, viu? Que era só mulher que queria ser delegada agora, rapaz. Ia ficar brabo o trem pro nosso lado. Pessoal, uma questão aqui que todo mundo, até quem estava dormindo antes, já vai saber responder. Quantas questões tem a prova? 80 questões, muito bem, bro. E a aprovação tem quantas questões? 40 aí, eu gostei, ó. 40. Eu tenho um amigo que hoje ele é procurador... Não vou falar estado, não. Ele é procurador de estado, certo? Primeira fase da OAB dele é do nosso tempo ainda, Emiliano. É do nosso tempo. Ele tirou 83 pontos na primeira fase. O cara é um cavalo. É um monstro, um ninja. Sacou? Mas também ele estudava, todo dia da faculdade, ele estudava assim, 6, 8 horas por dia. Parabéns para ele, né? Quanto que ele tirou na segunda fase? Fala para mim. Quanto? Conta. 5,9. Se não dão 1/10 para ele, babau. Já era. Pessoal, etapas, fases. Não adianta nada você destruir na primeira, escorregar na segunda. Ou senão ficar super preparado para a segunda, certo? Um verdadeiro papa da matéria que você escolheu e tirar 39 na primeira. Vocês entendem que tem que vencer a primeira para vencer a segunda? E quantas questões você precisa para vencer a primeira? Só vai passar quem falou. Quantas questões? Melhorou o ânimo, né? Amém, minha irmã? É isso aí. Pessoal, desafios para aprovação. Vocês me dão licença só um instantinho que eu tenho que pegar um negócio aqui antes. Dá licença que vale a pena, tá? A gente vai falar de desafio, superação. Pareceu um livro de autoajuda aqui hoje, tá? Emiliano, você faz uma gentileza para mim? Só a primeira parte aqui do texto, tá? Eu quero pedir licença para vocês, por favor. Queria pedir licença para vocês para fazer uma leitura, tá? Nada maior que os 10 mandamentos. E a gente vê rapidinho aqui o seguinte. Antes, daqueles que querem ser advogados, quantos anos vocês acham que a gente demora para atingir o nível de ser reconhecido como advogado? Quantos? 10 anos. 10 anos. Quantos anos? Lília, não sabe, né? Esquecer delegada? Não, né? Esquecer advogada. Delegada? Quantos anos você acha que... Uns 10 anos também, né, delegada? E a senhora, doutora? Quantos anos a senhora acha que a gente precisa? Muitos, né? Muitos. Quantos anos você acha que a gente precisa, meu caro? Sexta-feira tá pesado, não tá não?
Tá complicado, amigão. Não, mas sabe que a gente faz isso com muito carinho, tá? Galera do fundão, quantos anos aí vocês acham que a gente precisa? Uns 10 anos. A gente concorda que para você ser reconhecido num patamar de chegar assim, cara, aquele ali é o Dr. Bruno. Bruno, né? É o Dr. Bruno. Pô, qual é a tua matéria? Vamos lá. Cara, o cara só atua perante o Supremo. Gostou? Top, né? O cara só atua perante o Supremo. Aí você vai lá, tá um belo dia, tá lendo uma notícia sobre Dr. Bruno que atuou no Supremo. Aí você, pô, cara, fechou, né? O cara atingiu o nível de ser reconhecido como advogado. Como é que ele conseguiu isso? Persistência, obstinação, vitórias, derrotas, aprendizado e aprovação no exame de ordem. Não é verdade? Para tudo isso ele foi crescendo, ele foi aprendendo. E exame da ordem, eu vejo assim, eu até me assustei a hora que todo mundo levantou a mão, eu disse, nossa, muita gente não fez as horas durante o semestre, né, cara? E está aqui para repor isso. E coincidentemente não fez o exame de ordem. Então que bom que eu posso alertá-los. Pessoal, se não passou da primeira, tem a segunda. Se não passou da segunda, tem a terceira. Se não passou da terceira, quer que eu continue ou já deu para entender? Tem que passar, é até passar. Uai, quem aqui estuda para concurso? Vamos lá. Qual é a regra do concurso? É estudar até passar. Não é verdade, delegada? Aí, por que não, né, delegado? Por que não? Por exemplo, delegado, vamos lá. Estudou, ralou, sabe tudo de processo penal, sabe tudo sobre processo penal, perícia, ele entende. Manda tudo. No TAF, última prova. Corrida, 2.500 metros, né? Não, 12 minutos correndo, não é que nem doido. Não é assim? 12 minutos você lá correndo que nem louco. 11 minutos e meio de extensão. Chão. Alguém vai te arrastar? Valeu a pena ter feito todo o concurso? Valeu, galera. Porra, valeu demais. Até ali, você entendeu onde é o seu limite. O que te custa agora ultrapassar dele? Não é verdade? É para cima, é para frente. Emiliano, e aí eu digo o seguinte, a gente vai ler uma... É rapidinho, tá, gente? Eu juro. Jovem advogado... Peraí. Obrigado. Blog, exame de ordem, certo? Como é que é o nome do dono do blog? Maurício... Alguém lembra? Maurício Ginsley. Muito obrigado, doutor Maurício. Dizer o seguinte, jovem advogada com apenas 2 anos de carteira é um excelente exemplo de como triunfar na advocacia nos dias de hoje. Sobe, por favor. Sobe. Aí, volta. Obrigado. No começo deste mês, tive a oportunidade de conhecer vários jovens advogados em um churrasco patrocinado pela Comissão dos Jovens Advogados da OABDF. Entre esses, conheci a doutora Marcela Maria Furst, Signori Prado. Eu deveria ter perguntado para ela antes. Ao conversar com ela sobre negócio, olha só que legal. Isso daqui é um advogado estreante, tá, gente? 2 anos de advocacia. Qual o prazo para o sucesso? Com 2 anos ela é referência para o blog Exame de Ordem, que é um blog aqui que todo mundo deveria estar atento, viu? E ó, vamos continuar aqui. Ao conversar com ela sobre negócios e carreira na advocacia, fiquei bastante impressionado com seu relato da vida profissional e como ela evoluiu muito na advocacia em um curtíssimo lapso de tempo. Curto mesmo, pois sua aprovação no exame de ordem ocorreu em 2013, ou seja, ela tem apenas 2 anos de atuação profissional na advocacia. Após o churrasco e a convite dela, examinei suas redes sociais e constatei que, efetivamente, ela representa um verdadeiro... case de como trabalhar de forma eficiente e moderna a própria carreira. Um case real, pois tive a preocupação de afastar a hipótese que ela fosse patrocinada. Filho de ministro, né? Nada contra, pô. Hereditariedade, ninguém vai contra a raiz, né? Mas não é o caso dela. Patrocinada ou tivesse algum tipo de ajuda de terceiros que alavancasse sua carreira rapidamente. Lutou. E que não fosse resultado exclusivo de sua própria atuação profissional. Nada contra auxílios externos, é bom frisar. Eu até os recomendo, quando o assunto é desenvolver a carreira.
fazem parte das características e circunstâncias pessoais de cada um e devem sim serem aproveitados. Mas uma história de sucesso, vinda de alguém que abriu seu próprio caminho sozinha, mulheres, vocês que são a força dessa natureza, ela abriu o caminho sozinha, sempre, mulherada para frente, é isso aí, força. Cadê? É bem mais autêntico e interessante como exemplo para outros jovens advogados. A doutora Marcela, quando o assunto é o trabalho da própria carreira, é um belíssimo exemplo. Obrigado, querido. Voltamos lá aos slides. Pessoal, 2 anos é um tempo bacana para conseguir uma referência como essa? Então, sinceramente, para ela, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, uma calorosa salva de palmas, e eu queria que ela desse esse depoimento aqui para a gente. Marcelinha. Boa noite. Não é fácil. E agora eu vou falar do exame de ordem. No futuro, aí a gente conversa um pouco sobre início de carreira, a dificuldade, porque a reportagem abrangiu muito o início de carreira e essa dificuldade, mas nós vamos focar no exame de ordem, que não foi fácil. Como o Dr. Douglas falou, em alguns lugares você tem até 3 vezes para passar, e se não passar já era. Ainda bem que não é aqui, porque eu passei no 4º. E por quê? Vamos, assim, acabou a faculdade, acabei meu TCC, fui aprovada, agora exame de ordem. Vamos. Estudei muito, aquele que era de domingo a domingo, me matando, cursinho, e de manhã, de tarde, de noite, correndo. Chegou o dia da prova, não, um dia antes da prova, eu não dormi. Era tendo pesadelo, aí eu acordei com alergia, porque eu sou asmática e tem aquele psicossomático que, se você está estressado, atacou. Já fui para a prova meio assim. Tá. Começou a prova. Caiu a pressão, caiu a glicose, caiu tudo, porque eu estava assim. Eu não conseguia ficar acordada, eu olhava para a prova, eu olhava e não conseguia, e querendo ir no banheiro, banheiro. Daqui a pouco eu falei assim, essa mulher daqui a pouco não deixa mais ir no banheiro, porque vai achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Gente, eu não consegui fazer aquela prova. Era uma coisa assim que realmente eu não conseguia, eu estava assim, saí de lá arrasada. Óbvio, veio o resultado, não passei. Não passei, veio a depressão. Por quê? Por que eu não passei? Eu sou burra? Eu não sou competente? O que aconteceu? Eu era uma das melhores da sala, da faculdade. Fulano passou, por que eles passaram e eu não? Então, não vou mais fazer essa prova. Já na primeira eu já vou desistir, né? Não vou mais fazer, pelo menos por enquanto, né? Aí, passei um tempo, não, vou fazer concurso. Pronto, vou fazer concurso, vou estudar. Aí estudava, fiquei um tempo estudando para concurso. Falei, não, acho que eu vou tentar fazer, já estava mais recuperada, né, emocionalmente. Não, vou fazer de novo a prova. Tá. Já estou estudando para concurso, então você acaba tendo uma certa base, você pega só um pouco mais de código de ética, né? Tá, fiz a prova. Eu fui pior do que na primeira. Pior. Foi assim, gente, eu fiquei mas tão arrasada, que eu tenho uma árvore da felicidade em casa, que ela murchou. Ela murchou todinha, porque eu fiquei arrasada, eu chorava. Aquele choro, assim, de que você está nervosa, de dentro mesmo, aquela coisa. Eu falei, desisto, não quero mais saber dessa prova, eu odeio o AB, para que existe esse exame, né? Quando é com a gente, né? Para quê? Não precisa de prova, depois você descobre que precisa. Aí desisti, também não quero mais saber, não. Aí, concurso, dando para concurso, só que o bacharel em Direito, desculpa, gente, mas não é nada para a sua família, para a sociedade. Eu te juro, a ponto de eu chegar assim na recepção, né, da médica, profissão, bacharel em Direito. Você não passou na prova ainda, não? Eu fico olhando para a cara da secretária, tipo assim, quem te conheço, né? Não, passei não.
Aí, nos outros, eu comecei a falar, sou estudante. Estudantes, para não dar mais margem para esse tipo de pergunta, né? Aí, desisti. Tá, desisti, não. Vamos fazer a terceira. Isso, gente, eu me formei final de 2009, colei grau em 2010. Fui aprovada em 2013. Lógico que eu não fiz um atrás do outro, né? Foi o tempo de cada depressão, a gente vai esperando. Aí vamos fazer o terceiro, vamos. Aí eu acho que já era a regra, porque eu sou antiga, então já era a regra de no mínimo 40, né? Aí fiz a prova, tal, 39. Não. Sempre anulam, pelo menos uma, não se preocupe, Marcela. Anularam uma. Eu já tinha acertado. Eu não quero mais fazer essa porcaria dessa prova, entendeu? Não quero, eu sou burra, eu não consigo, eu não sei o que é, não entendo, desisti mesmo. Foi aí quando, bem depois, assim, estudando para concurso também que não passa, né? Não tem aquela, o que você pode fazer da vida? Nada, não arrumo um emprego, né? O que eu vou fazer? Aí, um dia, meu pai vira para mim e fala assim, por que você não faz a prova? Eu, não, pai, não quero. Não, eu vou estudar para concurso, servidora pública. Fala, não, faz. Não, pai, eu estou sem dinheiro. Não, faz que eu pago. Não, pai, não. Pagou. Ele fez a minha inscrição. Ele pagou, eu falei, tem que fazer a prova então, né? Já, né? Só para falar, não, pai, eu fiz a prova. Não estudei. Nossa, vou estudar não quero saber dessa prova. Eu vou assim para dizer que eu não passei de novo. Aí fui fazer a prova, tranquila, assim, nossa, super tranquila, tô nem aí. Fiz a prova, não, acho que é isso, tá bom. Saí, foi a primeira a sair da turma. Tchau, também não levei prova, não quero confirmar, não interessa. Aí saiu o resultado. Vou olhar. Eu passei. Nossa, eu chorava. Não, vou ligar. Não vou ligar pra ninguém. Porque tem a pressão da família. Aí você não pode conta pra ninguém, porque a expectativa, né, meninas? Tá todo mundo ali não, vou ligar. Não vou ligar. Calma, meu Deus, segunda fase, não, agora eu tenho que estudar. Agora eu tenho que estudar, o que eu faço? Depois eu explico o porquê, mas eu tinha escolhido tributário. Tinha escolhido tributário. Não, aí tem a LFG, que era uma das melhores, não sei o quê, então vamos pra ela, não tem dinheiro. Pro cursinho da segunda fase. Meu pai, não, você vai, a gente arruma um jeito, você vai, eu pago o seu cursinho, aí depois presente de Natal, de Ano Novo, do ano inteiro, sem problemas. Então tá bom, foi. Aí fui, e assim, eu sou casada, tenho uma filha, então é muito mais difícil, né, as mulheres aí que também sabem. E aí eu fiquei assim, minha filha, né, ela tem que sair da escola, o que eu faço? Não, então pera, a casa ficou imunda, não vou limpar a casa, você acha que eu vou perder tempo limpando casa? Não, vou estudar. Aí, não, a gente pega a sua filha, a gente, né, fica com ela, eu acho que era 2 meses só. Aí, estudando, focada. Chegou o dia da prova. Gente, foi a melhor prova que eu já fiz na minha vida. Não teve emocional que me parasse. Eu estava muito tranquila, de verdade, porque eu sabia. Era uma coisa assim que eu sabia que eu ia passar. Eu fiz a prova com calma, fiz tudo. O pessoal fala para fazer primeiro a peça e depois as questões. Não, vamos pela ordem. Questões, depois fiz a prova, perfeito. Acho que eu acabei faltando 30 minutos. Saí de lá assim, passei. Mas é claro que era comigo, né? Então, foi o 10º exame, aquele um dos piores da história, que teve um monte de problema com a FGV, e várias questões de quem fez civil foram anuladas. No meu foi tributário, que estavam aceitando 10 peças. Foi tão ruim, a formulação da questão foi tão ruim que eles estavam aceitando um monte de coisa. E aí, naquelas correções que a gente fica tentando ver, o que será que foi, o que será que não foi? Todo mundo falando que era mandado de segurança. E eu sabia, eu estudei, eu falei, gente, não é mandado de segurança. Eu estava até assim, não, por que não é mandado de segurança? Não é. Eu tinha feito restituição de indébito. E eu tinha certeza que era aquilo. Tinha certeza. E dito e feito. Passei com 8,5,
fiquei feliz, aí liguei para todo mundo, aí, mas eu nem sabia que você tinha feito, mas eu fiz, eu passei, graças a Deus, festa, todo mundo chorando, feliz. Ainda bem, deu tudo certo, passei essa primeira dificuldade. Então eu queria dizer para vocês, para não desistir. Se acontecer de não passar na primeira, não passar na segunda, ou passa na primeira, não passa na segunda fase, acontece. Saibam que vocês estão preparados. Nós passamos 5 anos no banco da faculdade, as coisas estão ali. De certa forma, elas vão surgindo, elas vão aparecendo, até na sua vida profissional mesmo, depois advogando, que vem uma coisa e eu falo assim, nossa, eu lembro daquela época. Então, relaxem. E não sou eu que vou falar para você que é ansioso, é só relaxar. Relaxa que vai dar tudo certo. Porque eu sei como é difícil, na realidade, mas tente ficar mais tranquilo, não pense na pressão, não ouça os outros, entendeu? Isso é seu, é um projeto seu, depende de você, e vai ser tudo na hora certa, no seu momento, tá bom? Obrigada. Marcela, tirou uma dúvida nossa. Para você, qual foi o fator principal da sua aprovação, que você considera nessa tua trajetória, qual foi o ponto-chave para você lograr êxito no exame da ordem? Qual é o fator que você acha principal? Para eu passar, acho que o fator principal foi eu querer. Eu quis. Eu falei, eu vou passar. Eu vou conseguir uma hora ou outra. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, assim, muito querida, que ela já está passando da sua 6ª prova. Ela está tendo muita dificuldade. Eu falo para ela, mas você vai conseguir. Calma que você chega lá, cada um com a sua dificuldade, até porque ninguém sabe da história de ninguém. Uma tem filhos, o outro trabalha o dia inteiro. É difícil. Às vezes é o emocional, mas vai dar certo. Pessoal, é legal, né, a gente poder ver assim o seguinte: a Marcela, com 2 anos de advocacia, ela é referência para os jovens advogados, ela é exemplo de superação, ela não se quedou perante as dificuldades e mostrou, é possível vencer. Sua amiga vai vencer também, está muito bem instruída ela, tá? E eu digo o seguinte, pessoal, doutora Marcela Fürst, aí ó, ela é advogada especialista em direito de família, tá? E, repito, eu não entendo nada de família. Se alguém chegar perto de mim e dizer, cara, eu estou separando, eu disse, calma que eu vou te arranjar uma boa advogada para isso, porque eu mesmo não consigo. Marcela, muito obrigado de coração, viu, pelo seu testemunho. Muito bacana saber da sua história, seu comprometimento, sua garra, sua atitude. Parabéns. Pessoal, desafios para aprovação. A gente ouviu Marcela, vamos finalizando aqui, dizer o seguinte: não estudei. Tem jeito? Tem. Existe uma técnica que a Marcela se referiu a ela, mas não deu nome, chamada tranquilidade do ignorante. Conhece isso? Tranquilidade do ignorante, amigo. Alguém aqui é formado em psicologia? Vamos fazer uma provinha sobre? Prova escrita. Chegar, botar na sua frente. Você sabe para onde sair? Nem eu. Nunca estudei nada de psicologia. Nada. Mas eu tenho certeza de que o texto da pergunta tem a ver com a resposta. Eu tenho certeza que tem um absurdo escrito como resposta que não pode ser marcado. Não é verdade? Eu tenho 40 absurdos para achar durante a minha prova da OAB. Não estudei, eu conto com a minha sorte e o meu preparo para provas. Tem muita gente aqui que é preparado para a prova, faz prova todo domingo, faz prova todo sábado. E esses preparados para a prova sabem do que eu estou falando. Ler a questão. Estudei demais. Já viu isso? Estudei demais, deu branco. Era tanta informação que eu confundi. Não é verdade? Cara, eu estudei comercial, eu estudei civil, eu estudei penal, eu estudei processo civil, eu estudei de novo, né? Penal, de novo, né? Família, eu estudei tudo. Não lembrei de nada na hora. Meu problema?
Eu estudei demais. Eu já vou passar como a gente combate isso, tá? Estudei errado. Como é que a gente estuda certo, pessoal? Primeiro, nós temos 900 matérias para estudar na OAB, não é verdade? Que foram aquelas do currículo básico de direito, mais as outras que se somam, ok? Então eu vou entender como é feita a prova da ordem. Eu sei que 15% da prova está dividida entre Estatuto da Ordem, Código de Ética e Disciplina e Regulamento Geral, ok? Gravaram essa informação? 15% da prova está e mais 2 matérias, Direitos Humanos e Filosofia do Direito, ok? Tradicionalmente, as 3 primeiras matérias reúnem 10 questões. Quantas eu preciso para passar? 40. Se eu já tiver 10, porque o estudo pode ser feito pelo canal Explicadinha, tá? Até bom que eu já faço meu comercial. Nós temos um canal no YouTube chamado Explicadinha, tá? Nós temos lá 19 vídeos tratando somente sobre Estatuto da Ordem, ok? Para quem for útil, por gentileza. Cada vídeo tem no máximo 6 minutos, tá? Se tiver mais, pode me xingar lá, mas dá um like depois, ok? O que acontece? Estudei errado. Como é que a gente começa a estudar? A gente entende qual é o objeto, qual é a guerra, certo? A nossa guerra é conseguir 40 questões, ok? Se a nossa guerra é conseguir 40 questões, eu acabei de dizer para vocês, estatuto, regulamento e código de ética, eu junto 10, 1/4 do que eu preciso para aprovação. Vamos lá, de novo, penal, não é? Penal, processo penal, aí a gente aproxima tributário, a gente aproxima mais algo próximo, a gente vai naquela divisão que eu comecei a comentar com vocês, minhas matérias, matérias próximas, matérias distantes. Digamos que sejam pessoas, minhas pessoas, pessoas próximas, pessoas distantes. Quem você cuida primeiro? Minhas pessoas, minha família, não é verdade? Esses eu cuido com mais carinho. Quais são? Penal, processo penal, tal. Por quê? Você não pode admitir perder uma questão nela. Ah, é muito grande e tal, eu não posso me comprometer a não perder. Faça tudo para conquistar o seu território. Por quê? Estudar errado é você pegar, eu sou bom em penal, eu sou péssimo em comercial. Eu saio para estudar o quê? Comercial. Eu gasto lá 2 meses estudando comercial, não aprendo nada, não é verdade? A não ser quem já conhece de comercial, aprende alguma coisa. Não aprendo nada e perco 2 meses de estudar penal. Eu vou acertar as questões de comercial? E eu vou acertar as de penal? Então, não é muito melhor focar onde eu sou bom? Nas minhas questões? E depois eu vou dando cuidado devido aos meus amigos próximos, que são as questões próximas. A gente comentou, o penal é o principal, então o processo penal, ele circunda. A gente pode ter uma ligação ali, ok? Quando você for estudar, separe matérias por blocos, ok? Constitucional, eu estudo junto com o quê? Administrativo, gente. Sabe, eu fui um dia desses fazer uma prova, fui advogado de algum lugar, não lembro qual foi. Fui que nem você, Marcelo. Estou inscrito, vou lá fazer. Eu só acertei constitucional, administrativo, alguma coisa de trabalho, processo de trabalho. E assim, foi ridículo, civil e comercial, eu não sabia nada, eu fiquei com vergonha a hora que eu fui corrigir a prova. Tá aí, matérias distantes, civil, comercial, eu não sei essas matérias. Peraí, mas a dinâmica é outra. No concurso que eu disputo vaga, eu tenho que correr até o último terreno, amigão. Porque se eu não correr até o último terreno, a delegada ali corre e pega o meu terreno. Você concorda comigo? Exame da ordem, quem é que pode pegar o meu terreno? Você. Então, galera, é isso. Foque onde você é bom, onde você é forte, seja mais forte ainda. Beleza, delegada? Penal, processo penal, tem que saber tudo. Ah, eu errei a de direitos humanos. Delegado, relaxa. Beleza? Tô brincando, tá? Depois. Isso é ao vivo, né, cara? Não poder. Entendeu? Mas, pô, vai ficar se lamentando porque não acertou. Ah, eu não tirei 80. Ah, se lascar, né? Pô, você tem que tirar 40. Sua carteirinha não vem com estrelinha se você tirar 80.
Pô, o povo fica assim, ai, eu tô com dificuldade em direito internacional privado, tem um princípio lá, eu olho e disse, meu amigo, real que você precisa disso? Pô, tudo bem, na hora do desespero, né, na hora do, velho, precisamos juntar 40 aqui, ok, se você não tem uma paixão, né, você tem que saber de tudo, você tem que saber jogar. Agora, se você tem a paixão, fica mais fácil, tudo com amor é mais fácil, você vai se acostumar melhor com esse estudo, vai render melhor para você. Beleza? Pessoal, deu branco. Ansiedade, preocupação, tudo de ruim culmina no branco. Posso dar uma dica para vocês? 2 dicas, rapidinho. Uma, olhem o local da prova. Lembra a questão do sigma asa sul, asa norte? Exame da ordem. É um dos únicos em que você não pode levantar da sua cama com a remela ainda e fazer a prova. Porque você tem que botar uma calça. Oi? O único exame que você se submete, que você tem que usar calça, porque não pode usar uma bermuda, o exame da ordem. Já descobriram qual é um dos grandes erros que as pessoas cometem? Vão fazer a prova de bermuda. Professor Severino Cajazeira, sabe o que ele faz? Ele vai para frente, ele, professor de cursinho e tal, ele compra uns 20, 30 moletons, de calça de moletom, e fica lá na frente vendo os alunos que chegam assim, desesperados, tal, ele pega e distribui o moletom pro cara. Fica ridículo, mas útil, não? Galera, atenção aos detalhes, tá? Caneta azul ou preta, para que você vai ficar preocupado se a caneta vermelha está disponível? Separe tudo, não se preocupe desnecessariamente. Livre-se daquilo que você tem que se livrar. Cumpra todos os seus cronogramas. É chegar e dizer o seguinte, vou estudar constitucional, administrativo e tal. Foque, distribui em blocos. Como é que eu vou distribuir em blocos? Estatuto da ordem, código de ética e disciplina, regulamento geral. Tem por que estudar separado? Quantas questões eu tenho nessas 3? Olha aí, vocês estão bons hein, de matemática, somar até 40, né? Pô, e o que sobrar é lucro, não é verdade? E qual é o último problema que a gente tem para aprovação? Vagas. Famoso Pinóquio, né? Por que eu coloco isso aqui? Eu vi uma vez, não foi alguém que me contou, eu vi. Um filho enganando um pai na fila do estacionamento do aeroporto. Eu sempre conto essa história. E ele fez o seguinte. Estava o pai com a mão no ombro do filho e um amigo do pai ao lado. Eu logo atrás. Ele chegou, bateu a mão no ombro do filho, todo orgulhoso. Meu filhão, quase virou advogado. Só não entrou porque ficou fora das vagas. Eu te juro que me deu uma vontade de fazer bem assim. Galera, na boa, só tem um candidato que você tem que derrotar. Você mesmo, certo? E aí, meninas, está valendo a pena? Vocês estão aí desde 4 da tarde? Obrigado, viu, pela presença. Gente, para finalizar, estratégia para aprovação. Da primeira fase, vocês conseguem me dizer quantas estratégias a gente tem para passar na primeira fase? Vocês conseguem me dizer? Quantas? Qual é? Pronto. Qual é a estratégia que você tem para passar na primeira fase, gente? Acertar 40 questões. E como é que eu faço essas 40 questões? Eu vou pegar as últimas provas, certo? Eu vou pegar todas as questões da prova e vou dividir. Eu tenho tantas de penal, eu tenho tantas de processo penal, nesse outro exame eu tive tantas disso, tantas daquilo, e vou tirar daqui o que eu posso fazer. Quais as matérias que eu sou bom? Processo civil cautelar, lembra disso? Ainda existe isso? Claro, né? Processo civil cautelar, eu sou bom pra caramba. Processo civil, conhecimento, sou bom pra caramba. Execução, eu não sou tão bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar conhecimento, vou estudar cautelar e vou melhorar execução. Por quê? Processo civil é matéria minha. Eu posso perder ponto em matéria minha? Não. Matéria próxima de processo civil, qualquer outra, processo trabalho, processo penal, é tudo TGP, elas são oriundas do mesmo tronco. Ou senão, civil, certo? E vai expandindo, mas vai entendendo o que você está estudando. Não adianta você querer comungar o estudo de uma matéria de direito privado com uma matéria de direito público. E pessoal, acima de tudo, lembrem-se sempre,
Todas as ansiedades, todos os medos estão apenas dentro de você. A prova é igual para todo mundo e lá naquele momento é o seu momento de superação, é o seu momento de vitória, certo? E confiando nisso, eu peço a salva de palmas para vocês mesmos e eu encerro por aqui. Show de bola, galera. Obrigado mesmo.